e mostrar os nossos rostos em nome da divulgação da doutrina. Isso é muito importante. Vamos aprender a ser mais fraternos e solidários nas nossas relações sociais. Então, de fato, a humanidade está aí diante de um flagelo que está mudando a sua maneira de pensar e a sua maneira de comportar. Não apenas individualmente, mas coletivamente. Então, a primeira questão, que é a 737, Kardec pergunta aos espíritos superiores, ao espírito verdade e à sua Pleiade. Ele pergunta o que todos nós estamos com vontade de perguntar agora. Ele pergunta assim: com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então você que está aí nos acompanhando e deve estar se perguntando: meu Deus, por que o Senhor permitiu que esse vírus atingisse toda a humanidade agora, nesse momento? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo disso? Claro, nós não estamos dizendo que Deus causou o vírus, não é isso? Nós estamos perguntando por que ele permitiu isso. Se ele é inteligência suprema, poder soberano, por que ele permitiu? Qual a finalidade? E aí os espíritos respondem para Kardec. Qual a finalidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Quem progredir? A humanidade. Então, por que Deus permite isso? Para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Então, a resposta é objetiva. Qual a finalidade? Acelerar o progresso da humanidade. Então, essa é a função dessa pandemia. Do ponto de vista espiritual, que nós podemos examinar essa pandemia de diversos ângulos, do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista econômico, social, mas aqui nós estamos fazendo uma análise do ponto de vista espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, uma pandemia como essa tem a função de acelerar o progresso da humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso, aqui eles dizem, é necessário que se veja um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Olha isso. Então, o que os espíritos estão aconselhando? Foca no objetivo, porque senão você não vai entender os resultados. Se nós não focarmos para as finalidades da providência divina, nós seremos incapazes de avaliar os resultados desse processo. E aí eles ainda dizem mais. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que eles vos causam. Ou seja, nós fazemos uma avaliação puramente individual. Então, eu desencarnei. O meu parente desencarnou. Aquela pessoa desencarnou. Então, como nós estamos totalmente focados na consequência individual do processo, nós não conseguimos enxergar a finalidade coletiva do fenômeno. E aí eles continuam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha isso. Então, se nós deixássemos o andamento normal que estava na humanidade,
talvez nós fôssemos demorar séculos para atingir os resultados que nós vamos atingir agora diante dessa pandemia. Então, será que isso não vai mexer? Será que isso não vai mudar a maneira como as pessoas pensam? Será que isso não vai alterar as relações sociais, as relações econômicas, as relações espirituais? Com certeza. Então, nós estamos tendo uma aceleração do progresso espiritual. Isso é muito importante. Não podemos, quando estamos diante de algo tão imenso como uma pandemia mundial, nós precisamos pensar na humanidade como um todo, no conjunto da humanidade. E aí Kardec faz a pergunta que a gente está com vontade de fazer, né? Que é qual a pergunta que ele faz? Ele pergunta, mas será que esse é o único meio? Deus não tinha outro meio? Só tinha esse meio? Então é isso que o Kardec pergunta na questão 738. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Aí os Espíritos respondem, sim, sim. E ele, Deus, os emprega todos os dias. Quer dizer, Deus está empregando diversos meios todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e pelo conhecimento do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Olha só. Então, não é falta de recurso. Deus disponibiliza infinitos recursos para o progresso, tanto dos indivíduos quanto das comunidades, das sociedades. Mas será que os indivíduos e as comunidades aproveitam esses recursos? Não. Então eles falam assim, é necessário, portanto, que o ser humano seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando os espíritos falam em castigo, eles não estão usando a palavra castigo no sentido teológico de um Deus vingador, de um Deus que castiga. Eles estão usando a palavra castigo no sentido pedagógico. Pedagógico. Então, imagine uma professora do primário, está ali dando aula, e as crianças começam a fazer uma farra, uma confusão. Pedagogicamente, a professora vai bater nas crianças? Claro que não. Claro que não. Ela vai agredir emocionalmente as crianças? Claro que não. Nem vai agredir fisicamente, nem emocionalmente, não vai agredir de jeito nenhum. Então, o que a professora faz? Ela aplica um castigo pedagógico. Castigo pedagógico, que é, por exemplo, na minha época, a professora falava assim, agora vai copiar essa lição 30 vezes, não é? Então, aplicava um tipo de medida pedagógica para que a criança sinta as consequências dos seus atos. Então, isso é importante. Não existe processo educativo se o educando não tiver consciência das consequências dos seus atos e das suas escolhas. Então, o que nós poderíamos dizer? Que nessa pandemia, Deus colocou a humanidade inteira no cantinho do pensamento.